Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa série O Caminho a Cristo, hoje com o sermão número 3. Vamos falar sobre arrependimento. Primeiro, vamos entender que arrependimento é a tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. Convido você a ler comigo Lucas, capítulo 5, verso 32, que diz assim: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Com isso, nós entendemos que todos são chamados ao arrependimento. Ao ler Romanos capítulo 3, verso 20, nós encontramos resposta para a seguinte pergunta: como pode o pecado ser conhecido? Romanos 3,20 diz assim: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Portanto, Romanos 3,20 deixa muito claro que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Sem lei, não dá para saber o que é pecado. De Romanos 3,9, nós podemos responder a pergunta: quantos são pecadores? O texto diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Portanto, todos estão debaixo do pecado. E, obviamente, necessitados de arrependimento. Ao ler Efésios capítulo 5, verso 6, nós podemos responder a seguinte pergunta: o que os transgressores trazem sobre si mesmos? Ou seja, que consequências vêm sobre os transgressores? O texto diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, os transgressores trazem sobre si a ira de Deus. Em João capítulo 16, verso 8, nós encontramos a resposta para a seguinte pergunta: o que leva a pessoa a reconhecer sua condição pecaminosa? O texto diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ao ler o contexto de João capítulo 16, verso 8, nós entendemos a que se refere a expressão ele, se refere ao Espírito Santo. Portanto, é a atuação do Espírito Santo na mente da pessoa que a convence de seu pecado e da necessidade de buscar a Deus para obter arrependimento. Agora, no livro de Atos, nós encontramos pelo menos duas perguntas muito importantes. Em Atos 2:37, o povo que ouve o discurso de Pedro no Pentecostes pergunta: que faremos? E em Atos capítulo 16, verso 30, o carcereiro que mantinha sob custódia Paulo e Silas cede ao apelo do Espírito Santo e pergunta aos apóstolos: que devo fazer para que seja salvo? As respostas são bastante claras. Em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E Paulo responde em Atos 16:31, crede no Senhor Jesus e serás salvo. Ao ler Salmo capítulo 38, verso 18, nós encontramos a resposta para a seguinte pergunta: o que será compelido a fazer o pecador arrependido? O texto diz: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Sendo assim, o pecador arrependido será compelido a confessar a iniquidade. Agora, acompanhe comigo 2 Coríntios 7:10, que diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Lendo esse texto, nós descobrimos que a tristeza segundo Deus produz arrependimento e a tristeza do mundo produz morte. Agora, leia comigo Mateus capítulo 3, versos 7 e 8, para que nós possamos responder a seguinte pergunta: qual a mensagem de João Batista aos fariseus e saduceus que vieram para ser batizados por ele? O texto diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras,
Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Da Almeida Revista e Atualizada, nós tiramos a seguinte expressão: produzir frutos dignos de arrependimento. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que não pode haver arrependimento sem reforma. Arrependimento é transformação do espírito ou da mente. Reforma é a correspondente mudança na vida. Portanto, o arrependimento causa uma transformação na mente e essa transformação transparece no modo de proceder da pessoa. Ela vai mudar de procedimento. Em Jonas capítulo 3, verso 10, nós temos o exemplo dos ninivitas. O texto diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Repare que os ninivitas demonstraram seu arrependimento de forma bem clara, abandonando os seus maus caminhos. Em Romanos 2,4, nós encontramos a resposta para a seguinte pergunta: o que leva os pecadores ao arrependimento? Você pode responder corretamente: é a atuação do Espírito Santo. Sim, mas Romanos 2,4 traz uma ideia muito interessante. O texto diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, desse texto nós aprendemos que é a bondade de Deus que leva os pecadores ao arrependimento. Se Deus não fosse bom, Ele não enviaria o seu Espírito Santo para insistir com os pecadores e conduzi-los ao arrependimento. Hoje nós aprendemos que arrependimento é tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Também aprendemos que ao arrependimento segue-se o perdão dos pecados, ainda que é a atuação do Espírito Santo que leva a pessoa a reconhecer sua condição pecaminosa e também que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. E não esqueça, para arrepender-se de seus pecados e receber o perdão, aceite a atuação do Espírito Santo e aproxime-se de Deus mais e mais.